Aleluia. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, amados. Amém. Estamos bem, né? Estamos vivos, estamos com saúde. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. Agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos concedido. Agradecer o pastor Télcio que tem confiado. Aleluia. Porque o compromisso é muito grande, amados, de estar aqui na frente para trazer a palavra poderosa, a palavra de Deus, aquela que vai fazer uma diferença na minha e na sua vida. Vamos ler um texto sagrado que está em Filipenses capítulo 4. Na verdade, nós vamos ler dois textos. Esse texto é o texto básico da pregação. Filipenses 4, de 10 a 20. E depois nós vamos ler Romanos 10, 13 a 17. Que é um texto alerta, é um texto que nos admoesta a fazer a obra missionária. Filipenses capítulo 4, verso 10, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa herança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumenta a vossa conta. Mas também tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ó meu Deus, segundo as tuas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, aleluia, por Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, amantíssimo Senhor, estamos na tua presença para ministrar a tua igreja, a tua amada, a menina dos teus olhos, a palavra inerrante, poderosa, a palavra que transforma, a palavra de fé, a palavra que aumenta a nossa fé. Estamos aqui imbuídos num propósito de adoração e aleluia, e redenção ao Senhor Jesus, aos teus pés. Sabendo, Senhor, que tu tudo pode, sabendo que a ti nada é restrito. Aleluia, faz o que te apraz no meio da tua igreja neste dia. Faz aquilo que é a tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, louvando e adorando, engrandecendo o nome do Todo-Poderoso. O outro texto, amados, que iremos ler, você pode abrir a sua Bíblia aí também, está aqui em Romanos capítulo 10, um texto bem conhecido da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, aleluia. Eu estava escutando o culto e alguém estava cantando esse hino. E Deus confirmou esta palavra maravilhosa no meu coração. Romanos capítulo 10, verso 13, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o apóstolo Paulo vai fazendo umas perguntas aqui retóricas. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. E como pregarão se não foram enviados? 4 perguntas. E aí ele faz uma leitura da passagem de um salmo. Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos voltar no texto sagrado?
Aleluia. De Filipenses 4, porque nós vamos fazer aqui a menção da missão, do missionário e da igreja missionária. Eu quero que você diga para o seu irmão aí que ele é um missionário, que ele é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor na terra, você tem um compromisso. Nós temos um compromisso, como igreja do Senhor na terra, de ir. O id. O id do Senhor é para toda a igreja. E aí eu quero iniciar aqui a minha pregação com a igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 37 ao 47, é a iniciação da igreja primitiva. É quando a igreja, depois que Jesus assuntou ao céu, ensinou todos os discípulos, não só os apóstolos, mas todos os discípulos que o seguiam, foram aprendendo com Cristo. E aí chegamos no Pentecoste, onde Jesus disse, olha, fique em Jerusalém que serás revestido, serão vocês revestidos do alto, e foram revestidos. Ali Pedro se levanta e faz aquele pronunciamento, e aí no final do pronunciamento, aquelas pessoas que vieram adorar a Deus para a Páscoa, vieram sacrificar a Páscoa em Jerusalém, eles disseram, mas irmãos, que faremos? Que faremos? E aí o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Aleluia. Arrependimento, irmãos. Arrependimento. A igreja primitiva pregava o arrependimento para a salvação. Arrependimento dos pecados para a salvação. E até hoje, nós que seguimos as arestes da igreja primitiva, viemos pregando o arrependimento para a salvação. Aleluia. Aí nós chegamos até o capítulo 13, que é a separação do missionário. Nós vimos que a igreja na Antioquia, onde primeiro os discípulos foram chamados de cristãos, uma igreja que ficava fora dos arredores de Jerusalém, mas uma igreja abençoada por Deus. Aleluia. E lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores ou mestres, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, e aquele que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Tinha lá um homem chamado Saulo. Aquele Saulo, que caiu no caminho de Damasco, que Jesus resgatou das cinzas, que Jesus tirou ele de um lamaçal de pecado. Aquele Saulo que perseguia os cristãos, mas aquele Saulo que Jesus diz, este é um escolhido. Este é um escolhido de Deus para fazer a obra. Irmãos, nós fomos escolhidos, chamados para fora como igreja do Senhor, para fazer a obra missionária. Não só eu, não só o irmão Ricardo, não só alguns, mas nós temos uma chamada geral para as crianças, para os jovens, adultos, velhos, anciões. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada para uma grande obra, que é a obra missionária, aleluia. Louvado seja Deus pela sua vida, que está aqui hoje ouvindo esta palavra, que você é um chamado de Deus. Talvez muitos aqui não tenham uma chamada específica para estar no campo de trabalho, mas você é um chamado para fazer a obra missionária. Aleluia, glória a Deus. Então, Barnabé e Saulo foram separados por quem? Pelo Espírito Santo, é Ele que está no controle. Às vezes a gente diz assim, mas Senhor, por que eu estou aqui ainda? Por que eu não fui enviado? Por que eu não estou no campo? Irmãos, eu fui 2 vezes no Haiti. O hino que a irmã cantou aqui, a fome e sede, é o que mais tem no Haiti. Quando eu cheguei lá, eu vi tanta fome, tanta sede, tanta falta de tudo, que eu me apavorei, porque eu nunca tinha visto. Eu fui no Vale do Jequitinhonha fazer uma entrega, lá uma obra, eu e a minha esposa entregamos cestas básicas, porque lá havia fome, havia sede, porque o Vale do Jequitinhonha, às vezes, chove a alguma época de algum ano, e o resto do tempo é sequidão. O governo mineiro tem que mandar as cisternas para lá, e encher de tempos em tempos, para o povo, para o gado não morrer tudo, irmão. E o povo está sedento. O povo está sedento de água, de comida e de palavra. Aleluia. Eu não vou ministrar aqui sobre o que eu fiz na obra missionária. Eu já estive no interior da Argentina,
muito tempo atrás, enviado pela igreja, o pastor Walter me enviou, o pastor Telso me enviou no Haiti, e eu tive o prazer, porque é prazer de estar num campo missionário, onde realmente tem necessidade de água e de comida. Nessa igreja que nós estivemos lá no campo missionário do Haiti, o pastor da igreja, antes de construir a igreja, ele construiu uma cisterna. Aí você pode me perguntar, mas primeiro era a igreja. Não, ele fez uma tenda de plástico e materiais, fez uma tenda, mas antes ele fez a cisterna, porque lá, quando não chove, na época da estiagem, não tem água. Vem um caminhão-pipa, enche a cisterna e ele dá água para o povo. O povo está sedento, irmão. O povo está com fome. E nós, o que temos feito? O povo está precisando da nossa ajuda, nós somos chamados para isso. Aí você pode me perguntar, não tem condições? Não, tem condições sim. Tem condições. Quem não tem condições é eles que estão lá. Você tem condições de hoje optar, fazer uma opção. O tema dessa mensagem é a parceria na obra missionária. E Deus conta contigo. Aí você pode dizer, mas Deus é o dono de tudo. Mas Ele conta contigo para a tua própria bênção. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui no texto, que é para você ser abençoado. O apóstolo não queria o dinheiro da igreja. Tanto que, certa ocasião, ele chega a dizer que não queria ser pesado para ninguém. Mas essa igreja, essa parceira missionária do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, determinou no seu coração de ajudar a obra missionária. É a única igreja que ajudava o apóstolo Paulo com dinheiro. E mandava onde ele estivesse. Nessa ocasião, amados, depois, se você estudar bem a carta aos Filipenses, vai ver que o apóstolo Paulo está preso em Roma. Ele está na prisão. E aí ele manda uma carta agradecendo essa igreja. Olha só, irmãos, já pensou um missionário mandar uma carta para nós, para a igreja de Summerville, agradecendo tudo aquilo que nós enviamos para eles? Aí você pode também me dizer, mas irmãos, eu ganho um salário razoável por mês, por semana, mal dá para minhas despesas. Eu duvido se você não pode tirar $5 para mandar para a obra missionária. Eu duvido se você não tem $10 para mandar para a obra missionária. Então, hoje eu vim aqui para conclamar a igreja de Summerville, a igreja de Cristo. Eu escutei aqui no hino que vai ter um avivamento na obra missionária. E vamos começar hoje. Aleluia. Irmãos, eu sou um missionário. Eu só não fui enviado para o campo ainda porque Deus ainda não o quis. Mas eu sou um missionário. Aleluia. Oh, aleluia. Olha só como Paulo foi separado, e na segunda viagem missionária, como que ele chegou lá em Filipos? Paulo não ia para Filipos. Paulo não ia para Macedônia. Mas aí o Espírito Santo, é Ele que faz tudo e em todos. É Ele que faz a obra na sua vida e na minha vida. É o Espírito Santo de Deus. Ele está no controle. Jesus, eu vou subir, mas eu vou rogar ao Pai para enviar o Consolador, aquele que irá fazer todas as coisas no meio da igreja. No meio da minha igreja, a igreja é do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo está viajando para a Síria, para o Oriente Médio, e ele não ia na Europa. Mas aí o Espírito Santo deu uma visão para ele de um varão que chegava para ele e dizia, Paulo, por favor, igreja, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Atravessa. Não tenha medo, você não foi chamado com o espírito de medo, mas o espírito de força. Jesus nunca te abandonou. Jesus nunca nos deixou só. Aleluia, Ele disse que terias aflições, igreja, minha igreja, terá aflição, mas tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que nas aflições a igreja ajudou ele em oração. Nas aflições, o pouco que a igreja tinha, mandou para ele, para suprir as necessidades. Irmãos, nós estamos falando aqui de missão, é para suprir a necessidade, não é para esbanjar dinheiro, não é para mandar dinheiro para comprar isso ou aquilo, não, é para suprir a necessidade do missionário. Oh, glória! Oh, Deus Todo-Poderoso! Deixa eu correr um pouco mais aqui. Então, Paulo passou, atravessou, porque ele era missionário, ele não tinha medo. Ele certa vez diz, olha, Cristo para mim é lucro, a morte para mim é lucro, o resto
é Cristo. E aí ele atravessa a Macedônia, e quando chega na primeira cidade é Filipos, ele fica ali alguns dias. Na cidade de Filipo, a conversão de almas. Para isso que o missionário está no campo. Para resgatar as almas das mãos de Satanás. Irmãos, no Haiti eu passava por centros de macumba, irmão Ricardo, fazendo aquilo que o diabo, que Satanás quer. Mas a igreja está lá plantada, 300 mil pessoas tem naquele lugar. Naquela favela tem 300 mil pessoas esperando por você, esperando a sua doação, esperando a sua parte, a igreja do Senhor, para que faça a sua parte. Oh, aleluia. Lá teve a conversão de Lídia. Lídia era uma moça de Tiatira, onde ela implantou uma igreja, com a permissão do apóstolo Paulo. Lá teve a conversão do carcereiro. Olha, meu irmão, o carcereiro queria se matar. O carcereiro ia tirar a vida dele. Quando Paulo disse, não faça isso, meu irmão. Tudo isso é para a glória de Deus. Ele se converteu, se rendeu aos pés de Jesus. Ele e a sua casa, toda a sua casa, se rendeu aos pés de Jesus. E se tornou um missionário naquela região. Teve a libertação da moça, da adivinhadora, que vinha atrás de Paulo, falando, esses aí são varões de Deus. Paulo repreendeu o espírito que estava nela, por isso Paulo foi expulso da cidade de Filipos. Porque aquela moça dava muito lucro, e ela se rendeu aos pés do Senhor, e foi mais uma alma ganha. Aleluia. A obra missionária, ela precisa de você. A obra missionária precisa de parceiros que se unam em um só propósito, de ganhar almas para o Senhor Jesus em toda a terra. Jesus decide fazer a obra em Jerusalém, fazer a obra na Judéia, que é o estado, fazer a obra em Samaria, até os confins da terra. Isso é a missão transcultural. Em todas as nações serão benditas, aleluia, todas as famílias, Abraão. Deus dizendo para Abraão, todas as famílias, já lá no Antigo Testamento, Deus já estava dizendo, são todos. Não são só um grupo. Todas as famílias da terra benditas em nome de Deus. Jesus Cristo falou para Nicodemos, porque Deus enviou o seu único filho para que todos, não só um grupo seleto, irmãos. Nós estamos aqui reunidos no nome de Deus, cultuando ao Deus vivo e todo-poderoso, mas não tem só nós, não é só nós. Tem muita gente sedenta. Tem muita gente precisando da nossa ajuda. Olha só, eu coloquei aqui uma visão simples da obra missionária. A obra missionária se faz com 2 tipos de missionário. O primeiro, os que vão ao campo missionário, o missionário propriamente dito, o obreiro, o trabalhador da obra, e os que ficam na retaguarda. A igreja do Senhor, os parceiros. Aqueles que ficam na retaguarda, que não têm a chamada específica, porque nem todos têm a chamada específica, mas todos têm a chamada geral, para trabalhar na obra missionária. 2 tipos. O primeiro vai porque tem uma chamada específica. O segundo, o outro, que fica porque não tem uma chamada específica, é o parceiro. E o que vai é o trabalhador do evangelho. O que fica é aquele que ora e contribui. Ora e contribui. Algumas pessoas separam, irmão Ricardo. Tem aqueles que oram e aqueles que contribuem. Irmãos, aqueles que oram são os mesmos que contribuem. Orar é dever da igreja. É nosso dever. Contribuir é nosso dever também, mas nem todos querem contribuir. Por quê? Por que você não quer contribuir com a obra missionária? Pergunte-se a si mesmo, examine-se a si mesmo. Por que você ainda resiste e não contribuir com a obra missionária? Pergunte a si. E hoje, faça um propósito com Deus. A partir de hoje, é bênção para você. É bênção para o missionário. É bênção para as famílias, que aleluia. É bênção para todos. O que você contribui para a obra missionária, seja a quantia que for, irmão. Deus quer te abençoar. Deus quer que você tenha a oportunidade de ser um ofertante missionário. Ele quer te dar a oportunidade. Ah, mas irmão,
eu trabalho na obra missionária, eu dou isso, aquilo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele ensinava os irmãos de Filipos a doar com alegria, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade. O missionário, esse que fica na retaguarda, ele entrega o primeiro, não o último. Ele dá a Deus as primícias, não o que sobra. O missionário está esperando, porque é glorificado o nome de Deus na sua vida, é glorificado o nome de Deus naquele que recebe lá no campo. Aleluia. Vamos mais um pouco aqui. Responsabilidades. Número 1, as responsabilidades da igreja. Qual é a sua responsabilidade, irmão? Como crente, qual é a nossa responsabilidade como chamados? Nós vamos ver aqui que nós temos responsabilidades. Olha só, a primeira responsabilidade da igreja. Responsabilidade financeira contínua e suficiente para o obreiro que está no campo. Não é só do pastor, não é só do copastor ou do secretário de missão. Responsabilidade da igreja, sua, minha, aleluia, individual. Responsabilidade de sustentar o obreiro que está no campo continuamente e suficiente, para que ele tenha o que comer e o que beber, o que vestir. É responsabilidade sua e minha. Puxe para você essa responsabilidade financeira contínua, porque o obreiro vai ficar continuamente no campo, ganhando almas para Cristo, fazendo a obra, levando a palavra. Olha só, certo dia, um pastor me ligou lá de Beira da África e disse: irmãos, estamos precisando de 200 Bíblias. Eu disse: pastor, os crentes da tua igreja não têm Bíblia? Não tem. Eu disse: meu Deus, 2021, os crentes vão para a igreja sem Bíblia? Não tem. Aqui todo mundo tem, né? Todos têm Bíblia, todos leem a Bíblia. Todos valorizam esse livro? Acho que sim, né? Lá eles não têm. Como é que tu vai valorizar aquilo que tu não tem? Fizemos a campanha, 200 Bíblias, 2 semanas, conseguimos mandar 200 Bíblias, $8 cada Bíblia custa lá na Beira, na África. Mandamos, os irmãos estão contentes, estão sorrindo, eles fazem vídeo, irmão Ricardo, com a Bíblia na mão, sorrindo, alegre, parece que ganharam um prato de comida na fome no deserto, ou um copo de água, porque ganharam uma Bíblia. 2021, na África, irmãos sem Bíblia, no Haiti, irmãos sem Bíblia, eu fui lá, irmãos, eles não têm Bíblia. Sabe por que eles não têm Bíblia? Eu vou te falar por quê. Porque eles não vão morrer de fome para comprar uma Bíblia. Se eles comprar uma Bíblia, eles vão passar fome. Então eles optam para a comida. E aí nós ficamos aqui retendo o que não é nosso, retendo o que é de Deus, e deixamos retendo. Aleluia. Se hoje você não sair daqui um missionário, você não sai mais um missionário. Você tem que sair daqui um missionário. Você tem que sair daqui com o coração pulando assim, dizendo: eu quero fazer a obra, eu preciso ajudar a obra missionária. Você precisa, não porque Deus precisa de você, mas porque você vai ser abençoado ajudando a obra missionária. Aleluia. Responsabilidade de orar pelo missionário. A responsabilidade financeira está aqui no versículo 10, e 16 e 17. Depois você dá uma olhadinha lá no seu texto sagrado. Nós estamos aqui em Filipenses 4, de 10 a 20. Analisando esse texto sagrado, onde Paulo agradece muito à igreja de Filipos, que muito o ajudou. Paulo estava no final da carreira, irmãos. Paulo estava indo já para o matadouro, como diz ele. Nós saímos para o matadouro todos os dias, mas Paulo estava no final, e ele estava ainda agradecendo às igrejas que o ajudaram, que o receberam, a igreja de Filipe que o ajudou financeiramente, contínuo, sem parar até no final. E Paulo não era vadio, Paulo trabalhava. Esse dinheiro que ele pegava para ajudar, comprar comida para os irmãos,
Paulo fez uma campanha geral, nacional, irrestrita, com todas as igrejas. E ele disse, olha, prepare, está lá em 1 Coríntios capítulo 8, prepare a sua oferta. A sua oferta é para Jerusalém. Jerusalém estava numa seca grande, passando fome. Ele diz, prepara a sua oferta na sua mão aí. Aleluia, sacudida, recalcada. E aquilo que Deus colocou no seu coração, não retenha. Não retenha, se é 100, é 100, se é 1000, é 1000. Aleluia, se é 10, é 10. Não retenha. Glória a Deus, aleluia. Então a responsabilidade de orar pelo missionário, ajuda espiritual, está aqui no verso 14, se vocês estão acompanhando a sua Bíblia aí, eu penso que sim, olha só, estáis pois firmes. Não, isso aqui é a armadura de Deus. Olha só, verso 14, todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Paulo era um homem aflito. Prisões, cadeias, naufrágios de navio, tinha que ser um homem aflito, né? Então ele diz para a igreja de Filipos, que bom que você tomou parte na minha aflição. Isso fala de ajuda espiritual para o missionário que está lá no campo, você orando, intercedendo diariamente, aleluia, pela missão, pelo obreiro, pela família dele, pelos filhos. É isso que Paulo quis dizer. Muito obrigado, igreja de Summerville, porque vocês estavam orando e Deus entrou com providência, e o meu filho não morreu, a minha esposa está bem, com saúde, a obra missionária continua, aleluia, em todas as partes do mundo, meu irmão. Você é privilegiado, porque você chegou aqui na América, e você ganha em dólar, você está bem, a tua casa tem ar-condicionado, ar quente, a tua igreja tem banco, mas tem lugar no Brasil, na África, que eles não têm nem igreja. Oh, irmãos, eu fui num lugar no Brasil que você não acredita, nem todos os satélites do planeta conseguem chegar naquele lugar, de tão escondido que era. Uma igrejinha de barro, com 3 bancos de um lado, 3 de outro. Me chamaram para pregar a palavra. Quando eu li o texto, abri a boca, caiu um poder naquele lugar. As irmãs corriam no meio da igreja, o pastor entrava e saía, e a glória de Deus, e o movimento. Você não acredita. Você não acredita que isso está acontecendo. E nós aqui, o que fazemos, meus irmãos? O que fazemos para implementar a obra missionária na igreja de Summerville? O que estamos a fazer, meus irmãos, preocupado consigo mesmo? Eu estou preocupado comigo e com os meus, o resto eu não tenho preocupação. Por que, irmãos, que tem que ser assim? Não precisa ser assim. Vocês estão me escutando lá atrás? Não precisa ser assim. Estende a tua mão, a Bíblia diz que é muito melhor, muito mais saudável e gratificante dar do que receber. Sabe por quê? Quando você dá é porque você não está precisando. Você tem, o seu cálice transbordou e você tem de sobra, aleluia. Deus te deu tanto que você agora transborda. Deus te encheu tanto que agora você transborda e pode dar. E agora, por que você retém aquilo que Deus te deu para doar? Aleluia. Irmãos, eu sabia que Deus ia falar, eu acordei de madrugada, eu disse, Deus, me usa através de mim para falar esta palavra, mas não sabia que a glória de Deus ia ser tão grande neste lugar. A gente nunca sabe, porque Deus é imprevisível. A gente nunca sabe, porque Deus faz muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Aleluia. Você está sentindo a glória de Deus aí? Você está sentindo Deus? Você está sentindo a presença de Deus? E por que você então está calado, não está glorificando aquele que tem todo o poder? Aleluia. Aleluia. Doar, receber. Doar, a gente doa ao homem que é o missionário, mas recebe de Deus toda a graça do Senhor. Todos os presentes, todos os dons espirituais, nós recebemos de graça do Senhor. Por quê, irmão? Porque você estendeu a sua mão para o necessitado. Aleluia. Tudo isso é um gesto voluntário, é de coração, não é por obrigação. Você doa porque você é voluntário na obra de Deus. Aleluia. Vamos correr aqui. A atitude do missionário, olha só.
O missionário está lá, recebeu do Senhor, recebeu a ajuda da igreja, agora ele tem uma gratidão no coração pela igreja que o enviou, verso 10. Depois você olha lá o texto, analisa o texto, porque nós não temos muito tempo. Segundo ponto, contentamento mediante as adversidades. Está no verso 11 e 12. Paulo era um homem feliz. Tudo que aconteceu com ele, tudo que ele passou desde o princípio, desde o momento que ele caiu lá no caminho de Damasco, ele entrou numa fase de adversidade, de sofrimento, de luta. Paulo, ele exalava o perfume do Senhor Jesus Cristo. Paulo, certa vez ele disse, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele era imitador de Cristo, ele queria fazer tudo o que Cristo fez na terra. É difícil, mas faça, tente pelo menos. Contentamento mediante a adversidade. O que podemos falar de contentamento? Você está sofrendo, perdeu um ente querido, está passando dificuldade, a sua geladeira está vazia e você está se contentando nessa luta, adversidade. É isso que Paulo quer dizer. Eu já aprendi, irmãos. Eu já passei. Eu já tive lá. Eu já tive necessidade. Eu fui pobre. Hoje eu sou rico. Amanhã eu perdi tudo. Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele deu, Ele tirou. Era tudo dele. Mas eu continuo aqui pregando, ensinando, louvando, adorando ao nome do Senhor. Na adversidade, você aprende a viver com aquilo que Deus te dá. Aleluia. Olha só, Paulo fala do não interesse no dinheiro. Não interesse no dinheiro, verso 17. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente em vós. Paulo não estava procurando dádiva, ele queria só o sustento. O missionário não procura dádiva, não procura dinheiro, ele quer só o sustento, que a igreja o sustente. Sabe para quê? Para que Deus aumente em sua vida, não na do missionário, mas na nossa vida, os dons do Espírito Santo, para que Deus aumente a nossa conta. Paulo está nos ensinando coisas maravilhosas aqui, que nós precisamos aprender. Então ele não tinha interesse no dinheiro, o dinheiro era só para o sustento, ele tinha interesse era no bem-estar da igreja. A igreja que oferta, a igreja que se doa para a obra, a igreja que está sempre fazendo, evangelizando, buscando almas, trazendo vidas para aceitarem Jesus. É uma igreja ativa, o Giovanni falou aqui, a igreja de Somerville está ativa, irmãos. Nós temos oração, culto de ensino, nós temos escola dominical, a igreja está ativa, é você que não está vindo. A igreja está aqui, sábado tem oração, se dispõe e vem orar pelos missionários, se dispõe e vem orar pelo Brasil, mas se disponha. Oh meu Deus, estou terminando. Ele recebe a oferta com gratidão e louva a Deus. Queria ter tempo para discorrer isso. O missionário recebe a oferta. Você que dá é abençoado. Ele que recebe é abençoado também e louva a Deus por receber uma oferta da igreja de Somerville. Oh, glória a Deus. A intercessão a Deus pelos ofertantes. O missionário, ele recebe a oferta. E ele está intercedendo pelos santos todos os dias. Que maravilhoso é quando você, como igreja, oferta na obra missionária e se contenta com Deus, com aquilo que Deus tem te dado. E o missionário está lá no campo dizendo, olha, irmã Sueli, aquilo que você depositou, irmã, está lá em cima, nos pés do Senhor. Aqui na terra, pode ser que você não ganhe nada, mas Jesus disse que é 100 vezes mais aqui e a vida eterna. Mas lá no céu você tem o seu galardão, aleluia. Glória a Deus. Vamos concluir, irmãos? Eu queria que a igreja se posicionasse de pé. Nós vamos concluir porque o tempo correu. Eu queria ter tempo para discorrer, para nós entrarmos nesses detalhes que Paulo vem falando sobre a igreja que é a parceira na obra missionária. Você é um parceiro na obra missionária. Irmãos, eu queria falar no começo, se tem alguém para Jesus, não espere eu chamar, tá? Não espere eu chamar, venha para Jesus.
Venha participar desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Você que ainda não é crente ou você que está afastado, tenha a liberdade de vir aqui na frente e se prostrar aos pés de Cristo, tá? Você tem a liberdade. Aqui nós estamos na casa do Pai. Aqui nós temos liberdade para adorá-lo, tá? Se você sentir no coração aí de aceitar a Jesus como seu Salvador, ou voltar, fazer algo novo com Jesus hoje, venha. Venha, não tenha vergonha não. Aqui todo mundo vai te abraçar. Aqui todo mundo vai te fortalecer. Aqui todo mundo vai te ensinar o caminho que nós devemos seguir. Aleluia. Conclusão, versículo 20. Leia lá. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Tudo o que fazemos na obra missionária, na obra de Deus, olha, escute isso. Oferta, dízimo, missões, trabalho, serviço. Faça tudo para glória de Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei isso para glória de Deus. Fazei isso para a glória de Deus. Levante a sua mão, vamos adorar. Vamos adorar, irmãos. Eu quero adorar. Oh, maravilha! Eu sei que você entendeu a palavra que foi pregada hoje. Aleluia! Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Aceitar a Jesus como seu único Salvador. E o resto tudo Ele vai fazer na sua vida, através do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para terminar, vamos orar, porque já excedemos. Bem baixinho o som, vamos orar. Fecha os teus olhos e ore ao Senhor, pedindo para Ele encher o teu coração nesta manhã, para você ser um missionário, para você ser um ofertante missionário. Jesus, a palavra foi pregada, mas é Tu que convence, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, é Tu que vai no coração da Tua igreja e convence ela. Convence aí toda a igreja a ser ofertante missionário, para nós ajudarmos os nossos missionários com a obra missionária no campo, para resgatar almas lá onde nós não podemos ir, Senhor. Faça a Tua obra na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Está com o coração aberto aí para missões? Amém? Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um, de cada irmão que veio aqui adorar o Senhor. Cada um se colocou na presença do Senhor essa manhã. Queremos louvar a Deus pela vida do evangelista Edson, que testemunhou aqui no primeiro culto, das maravilhas que o Senhor tem feito na vida dele. Também pelo pastor Islimani, por ter estado aqui. Seja muito bem-vindo, pastor. Sentindo o coração, volte mais vezes. Próxima semana o nosso pastor estará aqui e o Senhor é nosso convidado para estar aqui também juntamente conosco, adorando o nome santo do Senhor. E assim os trabalhos procedem, como nós falamos no primeiro culto. Amanhã os líderes religiosos ali do Brasil se reuniram. Todo o Brasil vai estar com um propósito de jejum pela vida dos nossos entes queridos, pela vida dos nossos familiares que estão ali no Brasil, porque o Brasil tem enfrentado uma crise terrível aí com esse Covid. Então nós vamos estar ali com os líderes dentro do Brasil, estão ali reunidos para poder estar jejuando, e nós também aqui de Summerville, a igreja de Summerville, a família de Summerville também estará também amanhã com o mesmo propósito. Você tire um tempo para poder estar jejuando, orando pela vida dos familiares que estão ali perdendo, muitas famílias, muitas pessoas que têm morrido com essa pandemia ali no Brasil. E assim os trabalhos procedem.
Terça-feira nós temos a nossa escola bíblica dominical. Quarta-feira nós temos aqui oração com todos os departamentos da igreja. Na quinta-feira nós temos uma palavra pastoral com o nosso pastor. Eu reforço o que eu falei no primeiro culto. Não falte na quarta-feira. É uma palavra pastoral. Tem vindo muito poucas pessoas. É uma palavra que você precisa para se alimentar. O culto de domingo é muito bom, mas a palavra de quinta-feira é uma palavra pastoral. É uma palavra que dá condições para poder caminhar ainda mais de 40 milhas. Né? Ou seja, até o arrebatamento da igreja. Então não falte, venha. E no sábado, a partir das 6 horas da manhã, nós temos oração aqui na igreja. Cada horário tem um responsável por um obreiro, um responsável pelo horário, pela oração. Então de 6 da manhã até as 7 horas da noite, nós temos oração aqui na igreja. No sábado, é o sábado que antecipa a nossa Santa Ceia do Senhor. Amém, meu irmão? Então, dá seu nome ali, venha orar. Nós precisamos orar. Precisamos aproximar ainda mais do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos para o alto. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós queremos lhe agradecer, meu Senhor Jesus, por esse momento, por esse privilégio único que o Senhor tem nos proporcionado, de poder estar na Tua casa, de poder estar na Tua presença. Não nos despedimos, ó Deus, da Tua presença, Pai, porque sabemos que ela nos acompanhará aonde quer que nós estivermos. Mas nós queremos, nesse instante, Senhor, nos agradecer por esse culto, pela palavra que a nós foi ministrada e pela Tua presença no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça com as tuas mãos. O grande amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, e todos juntos dizemos: glória a Deus. Você termina.